Fala, fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro! Como estamos? Esse é o Poste Baixo NBA. Estamos no terceiro episódio. Eu e meu amigo Maurilo Andréas. E aí, Maurilo, tudo bem? Tudo beleza, cara? Pronto aí para mais uma. Os playoffs estão arrebentando. Pois é, os playoffs estão nos engolindo, nos impedindo de dormir, nos mexendo com as nossas emoções, mas é bom demais, né? É um período que eu gosto demais aí da liga, é o melhor período, tudo é para culminar nisso aqui, então vamos lá, mas não agora, porque agora a gente vai falar da historinha que o Maurilão preparou, que a gente tem feito. Então conta para nós, qual que é a historinha dessa semana, Maurilo? Cara, teve um torneio no Minas uma vez que era Brasil, Uruguai, Argentina e Estados Unidos. Só que assim, era a seleção principal do Brasil, o Brasil era patrocinado pela Eletrobras, se não me engano. E aí veio a Argentina, meio que um segundo time, assim, não tinha Ginóbili, não tinha esses caras. O Uruguai, acho que veio o time principal, e os Estados Unidos veio uma daquelas seleções que os Estados Unidos têm com universitários, mas que sem ninguém da NBA. E aí, cara, eu tô assistindo o jogo e tô olhando para um cara no banco dos Estados Unidos, um gordinho que é o técnico, e falo, bicho, esse cara parece o Dennis Johnson, que foi campeão, bicampeão da NBA com o Seattle em 79, se não me engano, e com o Celtics em 86. Eu falei, porra, será que não é possível? Será que esse cara tá treinando nessa seleção dos Estados Unidos? E aí eles foram pro vestiário e na volta eu fiquei parado do lado da saída do vestiário e quando ele passou eu falei, DJ, DJ, e ele olhou. E eu falei, cara, é ele. Aí eu arranjei um pedaço de papel qualquer que tinha lá e ele assinou, me deu um autógrafo, tá aqui, não sei se dá para ler, se dá para ver, é, mas é um autógrafo do Dennis Johnson, um cara que tem o número 3 pendurado no Celtics, no teto do TD Garden, que foi bicampeão da NBA, um cracaço. Um cara que era aquela famosa roubada de bola do Bird no passe do Isaiah Thomas, o Bird rouba e passa para ele, e ele faz aquela cesta que elimina o Detroit. Então nós não estamos falando de um qualquer, sabe? E não foi uma coisa preparada. Eu nem sabia que ele era o técnico dos Estados Unidos e dei sorte desse cara ter vindo parar em BH, no ginásio do Minas, como seleção americana e conseguiu o autógrafo. E foi, pô, maravilhoso. Ah, legal demais, massa demais. O basquete é massa isso, né? Que depois o tempo passa, as pessoas vão se realocando, os jogadores viram técnicos, preparadores, e aí às vezes a gente pode ter alguma oportunidade, é muito legal. Embaixadores da liga, muitas vezes, não tem nenhum cargo num time, mas estão sempre circulando com a liga, né? A chance de topar é grande. Cavs e Pacers, de certa forma, muita gente viu assim como uma espécie de zebra, mas você mesmo no último episódio já falou que não se surpreendeu, né, com essa força do Pacers. Podem fechar a série essa semana. Vamos pôr assim. O que você tá achando aí desse Pacers 3 Cavs 1? Cara, primeiro é o seguinte, eu sempre achei que fosse ser uma série mais dura do que as pessoas achavam. Eu sempre achei que os Pacers iam ganhar dos Bucks, então é um time que eu tenho uma... Eu vejo uma força ali que a maioria não vê. Mas não dá para negar que enfrentar um jogo, o Cleveland sem Mobley, sem DeAndre Hunter, faz diferença. Enfrentar agora um jogo em que no segundo tempo o Donovan Mitchell não joga, porque machucou, o Darius Garland ficou de fora. Então é o seguinte, me dá um pouco de pena do Cleveland, porque é o segundo ano que isso acontece. As contusões param o time ou tiram a força do time, especialmente nesse ano que eles tiveram uma campanha tão sensacional. Ok, poderia ser que eles perdessem a série mesmo sem contusões, mas essas contusões vêm afetando muito o Cleveland. Então, assim, não dá para tirar o mérito dos Pacers. E o Halliburton não tem jogado tão bem nos dois últimos jogos, não jogou tão bem, mas o conjunto do time é muito forte, é um time muito rápido, é um time que mete muita bola de três, e aí o Cleveland
tem essa situação das contusões que pesa. Eu trouxe aqui uns números de Indiana para a gente falar aqui. O quanto esse time é ofensivo e é bem sucedido no ataque, né? É um time que a gente já tem, assim, pelo olho, essa percepção de ser um time rápido, de ser um time que ataca muito, de ser um time que toca muito a bola, né? Tem sempre aquele passe extra. A escolha de arremesso geralmente é muito precisa, né? É muito raro. Isso é um grande mérito do Carlisle, né? De deixar assim o time muito disciplinado, não tem essa, igual você já falou do gatilho do Celtics, de ficar dando uns arremessos e tal. 2 Então, passinhos para o lado e manda de 3 de onde tiver. Essa mata. não, o Pacers não faz isso. Eu acho que eles devem ter um código moral no vestiário que impede. E aí, ó, eu vou falar aqui, ó, eles são o primeiro time em assistências nos playoffs de toda a liga, em field goal, né, que é o arremesso de quadra tradicional, são o primeiro em porcentagem de acertos de 3 pontos, são o segundo em pontos por jogo, perdendo para o Cavs, o que é curioso, né? E são o terceiro em cestas de 3 feitas, né? Eles têm uma porcentagem alta de acertos e são os terceiros. Então, assim, eles estão na liderança dos principais atributos ofensivos que temos aí nos playoffs, né? Tem alguns jogadores que estão se destacando muito e que eu acho que, de certa forma, isso me surpreendeu um pouco nesse nível, né? Que é o Nembhard, o Nesmith, o índice de bola de 3 altíssimo, né? Eles estão muito bem. O Nesmith, se não me engano, é o primeiro ou o segundo também nos playoffs com mais acertos, com maior índice de acerto de bola de 3. Então, assim, eu acho que sujou para o Cavs, né? O que você vê do Cavs, né? Assim, se quiser falar mais alguma coisa do Pacers, mas quais as saídas, né? Que agora, mesmo com o pessoal voltando, o Cavs não está conseguindo entregar aquele basquete que a gente viu na temporada regular, né? E nós temos que ver que Donovan Mitchell vai jogar hoje, porque ele está voltando de contusão. Que Donovan Mitchell, com que Donovan Mitchell o Cleveland pode contar? Eu acho que tem também uma questão da defesa. Os Pacers têm uma defesa pouco notada, mas bem eficiente. E eu acho que os Cavs se surpreenderam com isso. A minha sensação é de que quando você enfrenta New York, quando você enfrenta um Houston, você está esperando uma defesa muito forte. E quando você enfrenta a Indiana, você está achando que vai ser trocação. E a defesa da Indiana não é a melhor da liga, mas está longe de ser uma das piores, principalmente nos playoffs, está funcionando muito. Eu acho que isso tirou o Cavs um pouco do rumo, sabe? Eu acho que os Cavs além das contusões, além de tudo, eu acho que eles se surpreenderam com a defesa dos Cavs, por dizer assim, e ainda não conseguiram arranjar um contorno para passar por ela, sabe? Eu acho que eles se prepararam para outro tipo de série. A minha impressão é essa, né? E agora é isso, ainda tendo que lidar com lesões, complicado. O Pacers está também no top 5 de blocos, né? De bloqueios, que é também uma coisa Toco. bem toco, né? Sim. E tem uma coisa que é o seguinte: as pessoas, quando o time é menosprezado, eu acho que tem uma coisa do todos estão contra nós, ninguém acreditava na gente, que mexe com o time. Pô, esse time foi para a final do leste no ano passado com o Celtics. E esse time tá a um jogo de ir para a final do leste de novo e desse ano para pegar o New York. Cara, e 2 anos seguidos para a final de conferência não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples. Então, assim, eu acho que eles devem estar usando muito ninguém acreditava em nós. E isso faz uma diferença que foi o que New York tá usando também. Os caras estão motivados, bicho. Imprimir aqueles tweets dos haters lá, falando no início da série, colar no vestiário. É Esse isso. negócio do Halliburton, né? Acho que foi um grande erro aí dos adversários, esse negócio de falar que ele é o mais Overrated, né? superestimado, né? O overrated aí da NBA. E quando a galera cantou, ele ficou indignado lá, o Donovan Mitchell, tipo, não, segura aí. Isso aí realmente tem cara de que o Carlisle se apegou a isso, porque os caras estão com sangue nos olhos mesmo, né? Além de toda
a qualidade, né, que tem, a técnica. Você falou que o Haliburton mesmo sem ter um grande jogo, ele entrega demais, né? Ele chega perto de 20 pontos, mete assistência demais e sempre também em momentos cruciais ele chega e dá aquele passe, ele faz aquelas infiltrações dele que terminam sempre num passe para 3 livre, então num passe para um arremesso de 3 livre. Então, assim, tá bem animador a coisa lá em Indiana, né? E aí é isso. Quando eu digo que ele não está jogando tão bem, é que ele não está jogando tão bem no sentido de que você imagina o Haliburton jogando bem, metendo 30 e tantos pontos. Ele está sendo hiper eficiente. Hiper eficiente. Isso é importante para caramba. É isso. Tá uma série muito boa de ver, né? Teve jogos de placares mais baixos, mas mesmo assim, esse jogo de velocidade, né? E que o Cavs sempre colocou durante a temporada, né? Quando você estava falando das lesões do Cavs, eu sempre penso isso, que eu acho que queimaram um pouco o cartucho, porque esse estilo de jogo que acelera demais, né? A cavalanche, que acelera demais e que não deixa o adversário respirar, marca saída de bola, marca quadra inteira, né, na defesa, e que tanto é que já é em alguns momentos do jogo, né, essa blitz que eles meio que fazem, é quase impossível conseguir isso Fazer o jogo o jogo inteiro, inteiro. E aí isso exige demais, né, de um time para conseguir, e eles agiram durante a temporada regular como se isso não fosse ter um preço, né? E talvez estejam pagando preço agora nos playoffs, né? É verdade. Essa questão física eu acho que tem sido uma tônica de várias séries, sabe? Acho que a gente pode talvez já abrir a porta para Nova York e Boston Celtics. Assim, Nova York realmente tem conseguido empreender uma defesa, muitas vezes também marcando quadra inteira, dobrando, né, no Jaylen Brown, no Tatum, fazendo o Cat sair ali, voltar, aquela coisa bem intensa também. E eu acho que isso, de certa forma, abalou um pouco o Boston Celtics, né? No segundo jogo, especificamente, tiveram 2 bolas de 3 do Al Horford, que ele errou livre, que a gente fala muito dessa coisa, né? Da escolha ruim de arremesso, da coisa. Mas eu tive a impressão que nesse jogo isso até não foi a principal Não. coisa. Eu acho que o Celtics deu uma cansada, deu uma impressão que foi uma cansada, porque bola de 3 de frente para a tabela, livre, bem trabalhada, às vezes o passe chegava e o time errou, Jaylen Brown errou muitas, né? Te Então lembrar, não está bem na série. foi um pouco desesperador e eu acho que isso tem a ver com a questão física, né? Não sei até que ponto Nova York também vai conseguir segurar, ainda mais na doideira do Tom Thibodeau, né? O Jalen Brunson joga 40 minutos por jogo, né? O cara senta 2 minutos por quarto, se muito, né? E é isso. Vamos começar pelo lado de Nova York. Cara, eu acho que Nova York, para mim, é o seguinte: eu gosto de Nova York por causa do estilo de Nova York jogar. É um time que, desde quando era os Nova Knicks, né? Assim, quando tinha o Di Vincenzo, e agora eles têm o reforço do Papa, né? Que também estudou em Vila Nova. Então, fica difícil. Com a esperança, desculpa te interromper, eu estava com a esperança que o Papa nasceu em Chicago. Aí eu Pois falei, é, não, é agora, mas não. Diz que ele é Vila Nova, é Vila Knicks, né? exato. E Ele aí estudou já não junto com deu. os E pelo caras. draft, a gente pode falar no final também aí da loteria do draft, mas pelo Pela draft eu loteria do já vi draft, que as ele forças morou no papais não Texas. ajudaram o Chicago Bulls. Pela loteria do draft, o Papa nasceu foi no Texas. Pois Ali é é. um milagre. Jesus é texano. Mas, então o Knicks, eu acho, cara, que eles têm essa defesa sensacional, eles têm o Jalen Brunson, que é um cara que ele vai resolver. Ele não é o clutch à toa. E na partida 4 a gente teve o Michael Bridges fazendo o que ele foi contratado para fazer e que até agora não tinha entregado. E até agora que eu digo, não é nos playoffs, não. É na temporada como um todo. É Todo mundo verdade. falando, ele é uma boa aquisição, mas, porra, foi muito caro, foi muito caro, foi muito caro. Ele começou a mostrar, e tem que ver se ele vai manter isso, de que o preço talvez não tenha sido tão alto assim.
como eu já disse antes, essa série não é uma série boa para o Cat. Você vê que realmente ela não é a série do Cat. Ele teve um jogo bom, mas não é a série dele. Mas, Que cara, inclusive você previu, né? Você tinha falado. vai ter um Um jogo. jogo ele vai ter, eu garanto. Aí você tem o Anunoby jogando muito. Você tem o Hart, que talvez não tenha tanto impacto no ataque, mas, cara, os rebotes ofensivos do Knicks matam o jogo, porque os caras não deixam nenhum sair sem briga, sem voarem atrás da bola. E é isso que é o desespero contra o Knicks, porque você não para respirar. É Os isso. caras não param e não te deixam parar para respirar. O Knicks tem um pulmão de aço aí, porque realmente Anunoby, Josh Hart, o próprio Jalen Brunson, né, que não é um ás na defesa, mas tá sempre ali interceptando passe, E tentando dar aquelas melhorou, roubadas de bola, né? melhorou. Ele não é mais uma porta giratória, entendeu? Ele já foi esse cara. Hoje ele não é mais. Ele não é o cara que você quer, talvez, sendo seu principal marcador, tá longe disso, mas ele também não é um cara que você precisa esconder mais. Dá para segurar, sabe? Então, assim, e é isso também. Acho que o time um infecta o outro, né? Você ajuda o outro, você puxa o outro para cima, porque o cara, pô, tá todo mundo dando sangue, eu preciso começar. Mas tá, é um time que dá gosto ver jogar, porque não é só a defesa. Quando vai para o ataque, você sabe que tem uma coisa que eu acho que é o seguinte: toda vez que o Brunson arremessa e não acerta, eu me surpreendo. É Sempre verdade. tem outros jogadores que é o contrário. Toda vez que ele arremessa e cai, você se surpreende. É o próprio Julius Randle, né? A gente vai falar ainda da série. Esse nível que ele tá jogando passa um pouco essa, tipo, que isso, velho? Como é que você tinha esse Como arremesso que tá aí? caindo? É, É. Não, é mas isso. o Knicks realmente, né? Você tem aí Mikal, Anunoby e Bridges, são três caras de defesa, as na defesa, e que Exato. tem um pouco de bola de três, né? O Mikal aí você falou, tá desencantando agora nos últimos jogos, mas na defesa sempre foi bem, continuou sendo insano ali. O Anunoby, que até esse ano não estava tão igual foi na É. temporada passada, nos playoffs está crescendo e voltou a cair a bola de três. E acho que esse aspecto físico que eu abri aqui falando, eu acho que ele mexe muito com o time adversário, né? Além da questão da defesa em si, que já é de né, os caras bons na defesa, tem essa questão que você vai ali, vai diminuindo a moral e o cansaço também vai tomando conta, e aí entra naquele ciclo. Tô cansado, erro um arremesso, tento de novo, erro o outro, aí já começa aquela onda mais Não tem respiro, negativa. né? Como é Não que tem tá? respiro. E agora sim, já pulando agora para o adversário do New York, que é o Boston Celtics, o seu Boston Celtics. Cara, Tatum machucado, talvez até a próxima temporada, uma tristeza, né? Assim, dos grandes jogadores da liga. Enfim, a gente pode falar disso, né, sobre o ano que vem depois e tal, mas eu queria te perguntar assim: você vê algum ajuste que possa tentar substituir o Tatum, passar mais a bola, por exemplo, pelo Porzingis? Ou o que você vê que pode ser possível em termos de quem está aí agora conseguir enfrentar o Knicks, principalmente ofensivamente? Cara, o Celtics teve dois jogos muito ruins, os dois primeiros para começar a série. Os outros dois, que seriam 1-1, o Celtics teve muito bem, com uma diferença: a cabeça, o emocional. O emocional do Celtics. 2024, acho que a gente não sofreu tanto com isso, porque o time saía tão na frente. Com o Dallas foi isso. Você não passava perto no final, então você não tinha essa. E esse ano eu tenho visto que voltou essa questão de ficar tenso no final. E eu acho que sem o Tatum, o que pode acontecer? De novo, tem um pouco de esperança minha aqui, indo acima do racional. Mas eu acho que pode acontecer, e aí eu vou falar um palavrão. Se você não gosta disso, por favor, abaixa o som. Mas é o seguinte: Tire as crianças da tire sala. as crianças da sala. Cara, nós estamos sem o Tatum, perdendo de 3-1, foda-se. Eu acho que não vejo um ajuste para substituir o Tatum. Acho que sim, vai ter que jogar. O Porzingis vai ter que aparecer mais, se ele vai ter, não sei se ele vai estar melhor ou não, porque ele tem essa doença misteriosa aí, que
tira a energia do cara. O Jaylen Brown precisa vir para a série. O Jaylen Brown está muito mal nessa série. E talvez é o que eu estou dizendo, o foda-se seja o que precisa. No sentido de Jaylen Brown quer saber, falar, bicho, essa série está acabada, nós só não tem, deixa eu jogar solto aqui, não tem que provar mais nada para ninguém. Vai ser suficiente? Eu acho que não. Mas eu acho que dá para pelo menos manter a série interessante e você sair com um pouco de orgulho pensando numa temporada que vem que vai ser provavelmente sem o Jason Tatum. E Pois é. a contusão do Tatum não causou a perda do jogo, tá? É importante deixar isso muito claro. Tatum meteu 42 pontos, jogou muito, e quando se machucou, para mim, a partida já estava terminada. Não teria reação. Então, assim, é só para deixar claro que, ao contrário dos Cavs, o Celtics não perde essa série pela contusão do Tatum. Diferente do jogo 7 contra o Miami em 2023, que ele machuca num minuto de jogo. Agora não. Então, assim, não é desculpa. Vai influenciar a série, vai influenciar a temporada inteira que vem, mas esse buraco de 3-1 não tem culpa nenhuma de contusão. Pois é, Maurilão, eu tava vendo aqui, cara, eu acho que tem alguns números que é essas listas de top 5 de atributos dos times, e do Celtics está dizendo uma coisa que eu achei sintomático, que é, eles não figuram entre top 5 de nenhum atributo, com exceção de 3 pontos feitos. Então, assim, é Pelo isso, volume. aqueles jogos, né? Aqueles jogos que fizeram muitas bolas de 3, que jogos às vezes que já estavam relativamente ganhos e aí abriram uma distância, mas fora isso, em termos de assistências, field goals ali, né? Bola de 2, e é isso e o lance livre. E nenhum desses dois eles figuram entre o top 3. Um é 4 e o outro é 5, se não me engano. Então, assim, tem aí alguma coisa acontecendo, sim, com esse time. E parte disso, eu acho que para esse momento, você falou no nosso primeiro episódio, e acho que é legal que a gente possa estar vendo isso agora, podendo botar à prova mesmo. Que você comentou que o Knicks foi montado para enfrentar esse Celtics. E muito bem montado, inclusive nessa parte física que a gente citou, nessa parte da defesa de perímetro, né? Com esses 3 aí que a gente falou, do Anunoby, o Hart e o Mikal Bridges. Então, assim, e o próprio Cat, né, que sai ali, não é exatamente o asa ali o melhor, mas é um pivô Mas também mais não móvel. é um problema de jeito nenhum. O cara que está contribuindo pra Exatamente. caramba com o time. Pois é, e essa coisa dos rebotes, né, que é um pouco desesperador, porque caras mais baixos, né, estão ganhando rebotes ali no vigor físico, no box, né, naquela coisa da proteção. Na Então, vontade também, cara. pois é, a força de vontade, eu acho que isso aí realmente é contagiante, né? Quando um time tá assim, e aí tem uma estrela que tá bem, que é o caso do Jalen Brunson, né? Que você pode contar, na hora que aperta ali, o cara vai lá, pum, jump shot, é igual você falou, surpreende quando erra, né? Teve Exato. um jogo aí que ele foi para a última bola, achei assim, agora acabou. E aí ele errou, e aí foi para o overtime. Mas enfim, Prorrogação, exatamente. é. Então, o Nova York realmente parece que a energia tá fluindo na direção dele aí, né? E sem querer pular etapa, mas uma final de conferência, Nova York e Indiana, cara. O que isso vai lembrar de Red Miller e Pat Ewing, o que isso vai trazer de memória vai ser assim. Então, assim, lógico que eu queria que o Celtics estivesse lá. Eu não conto mais depois da condução do Tatum, eu não conto mais com o Celtics lá e posso estar errado, não vai ser a primeira vez que vou estar errado, mas assim, eu consigo ver uma final de Knicks e Indiana muito bacana, viu? Vai ser uma final que Madison Square Garden vai tremer e Indiana não é diferente, não, cara. A torcida de Indiana é muito fanática. Não estaremos. Agora, se eu te perguntasse, se eu te falasse no começo dos playoffs que os 2 times que iam estar na final, do leste e do oeste, repetindo, seriam Minnesota e Indiana, você ia falar o que para mim? O Minnesota, assim, dá até para aceitar, mas o Indiana e o próprio Nova York, eu acho surpreendente também, Mas o que porque eu digo é o seguinte: com o Cavs Minnesota nesse pegando, nível, né?
Minnesota pegando o Doncic com aquele hype toda, você não ia virar para mim e falar assim, cara, certeza que final do Oeste o Minnesota vai repetir, vai estar lá de novo, porque o Dallas já estava fora. E no Leste, ou Boston ou Indiana, quem que você acha que vai estar na final? Você ia falar Indiana, sabe assim, é muita... É verdade. Esses playoffs esse ano estão tão sensacionais. Eu tenho visto muita gente falar que são os melhores playoffs aí dos últimos tempos, né? Que tá muito altos e baixos. E aí, então, você já citou o Oeste, acho que a gente pode passar para Timberwolves e Golden State Warriors mesmo. Bora. É uma série que mudou completamente o astral depois da lesão do Steph Curry, né? O Golden vinha bem ali com o Jimmy Butler, com o Curry, a coisa estava indo bem, e aí a lesão dele realmente mudou totalmente o perfil da série, e aí surgiu, eis que surge das cinzas, que já não jogava há muito tempo, o Jonathan Kuminga, né? Vencendo o principal jogador ali para enfrentar essa capacidade física de garrafão do Minnesota. Como é que você está vendo esse Golden aí para a gente começar? Tem alguma possibilidade, né? O Gui Santos teve esse último jogo, teve um trash time aí, e o Gui Santos jogou bastante, meteu bola de três, inclusive, né? Achei o Golden reserva, né? O Trash Golden, jogou assim com uma vontade, com uma força que se tivesse entregado isso no terceiro quarto, tal, poderia ter chegado mais próximo do resultado. Mas Sim. realmente contar também que os bancários ali vão conseguir carregar o Golden na frente de Anthony Edwards, Julius Randle, esse timaço do Minnesota aí, né, que tem McDaniels, Naz Reid, um banco recheado de gente que mata bola de três. Como que você tá vendo aí o Golden? Cara, eu acho que é o seguinte, o Golden State já foi um time que cresceu depois da troca do Butler. Ele não vinha bem no começo da temporada, ele teve que correr muito para chegar nos playoffs, ele não pôde relaxar no final. Então ele vem num aspecto físico de cansado, porque eles estão jogando as últimas 20 rodadas vida ou morte, falando para poder ter uma vaga nos playoffs, tanto que eles entram nos play-ins. Então, assim, a staff desse time, o cansaço desse time é muito grande, assim. Com a contusão do Steph Curry, e aí eu tive assim, mesmo com o Curry, eu achava que o Minnesota ia ganhar essa série. Não que fosse fácil, ia ser duro. Mas, sem o Curry, é muito difícil, cara. Para mim, o grande lance dessa série é que eles passam a ter uma chance de vender ou trocar o Kuminga bem. Porque ele estava afundado no banco, o Kerr não estava pondo ele para jogar, e agora, metendo 30 pontos no jogo, 20 e pouco nos outros, talvez alguém vire e fale assim, pô, tá aí um bom negócio, eu quero esse cara. E acho também que tem isso, tem questão de ambiente. Julius Randle, falando do Minnesota, é uma prova disso. Às vezes o cara só precisa estar no lugar certo. Então, para mim, o Warriors está numa encruzilhada. O principal jogador deles tem 37 anos. O Draymond Green é um cara que a gente já não sabe o que esperar dele, continua com as mesmas coisas. Outro dia deu uma declaração de que tinha uma agenda contra ele. Pô, e você pega os lances do cara, é um jogador É, importantíssimo, excelente de defesa, colocou mas é um cara sujo. cartada de racismo, né, do Ah, Angry Black Man, então, é assim, muito eu feio. acho que o Golden State estava aí no canto do cisne. E a contusão do Curry meio que. Eu sempre falei, eu tenho dificuldade em apostar contra o Curry, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em apostar contra o Golden State sem o Curry. Então, assim, se eu fosse o Minnesota, eu entraria com tudo para fechar essa série, para não dar chance para o Curry voltar no eventual jogo 6 e ir tranquilo para as finais do Oeste. Porque, assim, é um outro time. O Butler não consegue. O Butler jogou bem nesse jogo, pra caramba, fez muito ponto, mas não jogando do jeito que ele gosta. Ele tem que forçar um monte de arremesso que ele não gosta de fazer, jogar de um jeito que ele não gosta de fazer. E isso vai minando o cara também. Então, assim, eu fico triste porque o Curry, de novo, eu sempre que tiver um jogo com o Curry, eu quero assistir, principalmente nos playoffs. Mas matou a chance do time, assim, totalmente. Que para mim já era uma chance menor, mas sem o Curry, muito difícil. É.
E o Jimmy Butler, né? O Minnesota começa a ver ele ir bem, começa a ver ele infiltrar, carregar o time assim. De vez em quando coloca umas dobras e tal. É isso que você falou, vai minando. Às vezes o cara simplesmente não tem um espaço para arremesso mesmo, e aí tem que passar, e aí a galera que tá ali do lado não tá metendo bola, né? Especialmente bola de três, que é a base aí É, desse esquema do Steve Kerr. Então fica muito a desejar, né? Então, enfim, o próprio Buddy Hield, né, que eu já foi falei aqui, é um contratado cara. para isso, né? Ele piorou muito nessa série, né? Na última série ele teve jogos que ele foi praticamente o responsável assim pela vitória do Golden, e agora realmente acho que voltou ao Buddy Hield normal aí, né? Mas aí entra também o mérito do Minnesota. Minnesota tem defesa e boa. Verdade. Verdade, Minnesota com esse elenco doideira mesmo, né? Esse pessoal que eu citei, que também tem muita força de vontade, né? McDaniels, Nickel Alexander Walker, essa galera, Nas Reed, a O galera próprio muito. Anthony Edwards, cara. O Anthony próprio. Edwards, ele é underrated na defesa. O cara é excelente defensor. Julius Randle, cara. Julius Randle é um cara grande, forte pra caramba. Então, assim, não é uma tarefa fácil você bater com esses caras 4 quartos, bicho. Que Ainda não tem é o um time. Gobert, né? Uma parede na frente da cesta ali. Exato. É só gente forte, é defesa pesada, sacou? Então, assim, é, só que é isso, a gente estava comentando aqui antes, né? Quer dizer, eu acho que por saber que o Curry não tá, eles brincam um pouco com a comida antes de poder definir. Você vê que fica ali pertinho, de repente, terceiro quarto, fala: quer saber? 17-0 aí numa corrida. Lógico que não é assim, a gente sabe que não é assim, mas assim, eu acho que tem um pouco disso mesmo de virar e falar assim, cara, agora é a hora, e aí, quem segura? É Nesse verdade. time, né, defasado, como tá o Golden State. Eu acho uma pena por causa do Curry, assim. Queria o Curry tendo uma puta série de playoff para poder, mesmo que perdesse, mas poder falar assim, cara, ainda é um monstro e tal. Queria mesmo. Essas últimas temporadas aí, né? A gente não sabe até quando ele vai, mas já tá com uma cara de The Last Dance, assim. Daqui a Sim, pouco não pode, talvez ainda leve duas, três, mas assim, realmente o time principalmente mudou, né? Já depois que o Clay saiu, né? E ele já não vinha também aquele Clay, é. então realmente é um pouco triste, mas eu tenho uma solução. Coloca o Gui Santos, põe ele para arremessar de bola de três, vamos ajudar o Brasil, vai Isso aí. Brasil, e é Para o Gui isso Santos, aí. essa série é uma boa, cara. O Gui Santos também está ganhando uma visibilidade, assim. Eu acho que os times, ano que vem, eles vão mexer muito nas bordas, assim, por causa da questão da grana. Então, assim, não estou dizendo que o Gui Santos vai sair, mas o Gui Santos passa a ter mais, gerar mais interesse, sabe? Assim, pode vir uma situação melhor para ele num time como o Warriors, perdão, como o Washington, que às vezes esperava um draft melhor que não veio. Nunca se sabe, né? Um time Pode mais ser de bom para meio de ele. tabela, ele pode ser muito útil, né? E talvez para ele fosse interessante, né? Sair dessa coisa do Kerr de dar pouco tempo para o elenco, né? Para quem está no banco, dar pouco tempo para quem não está jogando no 5 ali. Isso meio que vai minando a confiança do cara, né? Ele teve um período Vai. durante a temporada regular que ele jogou muito bem, estava passando muito essa energia, né? Que é isso que a gente estava falando do Nova York ali. Quando tem um cara que se joga em todos os rebotes, que enfrenta cara maior, que, né, sofre bloqueio ali, põe o próprio corpo na reta de um cara gigante que está vindo, isso vai contagiando o time, né? Então, de certa forma, e ele tem bola. Quando Tem. ele tem bola de três, se der uma oportunidade, uma confiança, eu acho que ele pode evoluir muito. Eu acho que a gente está longe do teto do Gui Santos, né? Que agora Sim. meio que eu tenho medo assim da NBA que às vezes já ataca um carimbo assim de role player, de tal, e às vezes não é o caso, né? Às vezes ele realmente tendo mais oportunidade, mais confiança, ele pode mostrar
o basquete que a gente viu aqui de perto no Minas, né? Claro que é tudo diferente, É, claro. mas bola ele tem para isso, ele tem força de vontade e treino e, né, para poder chegar nisso. E nos playoffs as escalações encurtam, né, cara? Então, assim, é um pouco natural que no playoff ele vai ter menos tempo, né? Tirando, eu acho que Indiana e Minnesota, que usam um elenco um pouco maior, mas você vê que é isso, assim, Boston joga com 7, New York joga com 7, 8. Os times ficam ali, aquele negócio, escala. Tem um ditado que eu não vou me lembrar dele direito mesmo, mas que é assim: você joga com 8, prioriza 7 e confia em 6. Nos playoffs é assim, entendeu? Não sei se é exato, mas é basicamente isso, sacou? Isso é uma boa, faz sentido mesmo. Você vai ter um sexto homem ali de confiança e o resto é meio uns tapa-buraco momentâneo Tem que ali. pôr, porque senão o time morre. Interessante. É isso mesmo. E eu acho que esse é um bom gancho para a série que sobrou, que é Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Não à toa ficou por último, porque é uma série que está muito insana, é a melhor série. A série de Nuggets e Clippers já tinha sido incrível, né? Eu já falei, não, vai ser difícil ter uma série tão boa. Enfim, aqui estamos frente a uma série tão boa ou melhor que a dos Clippers, né? Bom, tem muita coisa, né? Tá 2-2, tem muita coisa acontecendo nessa série. Acho que a gente pode falar aqui de algumas surpresas, né? Eu acho que, por exemplo, o Aaron Gordon, da parte do Denver Nuggets, vem sendo uma surpresa nos playoffs, né? Ele teve 2 buzzer beater que foi essencial para o Nuggets conseguir vitória, né? Tanto uma contra o Clippers e a primeira no primeiro jogo contra o OKC, né? E é isso mesmo, ou É tô isso, equivocado? acho que é É isso isso, mesmo. né? É só para não falar bobagem. E aí, Não, mas é. por exemplo, e o Jamal Murray na última série vinha melhor, vinha jogando, sendo mais usado assim como um finalizador, matando mais bola, infiltrando mais. Nessa série parece que o OKC não tá jogando, não tá deixando, né? O OKC não tá deixando o Jamal Murray jogar. O que você vê aí do Denver, né? O Nikola Jokic também, eu tenho a impressão que fim de jogo, que é uma hora de decidir, ele tá ficando cansado, eles estão dobrando nele. E enfrentar ali Hartenstein, Chet e É todo o difícil. elenco muito bom de defesa do OKC, tá desgastando o nosso treinador de cavalos favorito aí, né, Maurilão? Cara, eu acho que é o seguinte: tem uma coisa que o Jokic, com 30 segundos de jogo, você olha e acha que ele está exausto, né? Então, nunca dá, nunca dá para confiar É no, verdade. no, no corporal do Jokic, porque ele entra em quadro e você fala, pô, tá morto. Mas você ter Hartenstein e Chet, um marcando em cima e o outro na sobra, é muito difícil, cara, porque você saiu, você tem um outro cara de excelente defesa atrás, entendeu? E outra, o time está tirando as opções do Jokic, porque o grande lance do Jokic não é ir para a cesta e converter, é te Exatamente. obrigar a cobrir ele na cesta e ele achar alguém livre. E quando você fecha esses caras, você complica muito a vida do Jokic. Aposto contra o Jokic, tem uma dificuldade enorme de apostar contra o Jokic. Mas essa série, me parece que o Nuggets joga com 6, confia em 6, porque não tem 7, 8, 9. Não é uma escolha do técnico, é porque o elenco é muito reduzido. Então, acho que esse cansaço, cara, ele vai continuar perseguindo o time. E desses 6, né, o Michael Porter Jr. tá com um problema grave no ombro, não tá acertando bola, Oscila. tá oscilando, né? Ele toda vez aparece com aquela É, coisa de gelo e tal, claramente forçando porque é playoff. E então não tá matando bola, é natural. E aí sim. sobra pouco shooter, né? Nisso aí é uma coisa que o time vem sendo desmontado desde o título, e agora isso fica muito evidente, né? Quando a bola do Aaron Gordon, por exemplo, que não é a especialidade Não dele, é um mas chutador de 3, não não é é, isso. mas ele, né, o basquete hoje em dia exige, e esse é um time que conta também
muito com ele, às vezes, na zona morta, ou é isso, ou ele infiltra e acha também alguém junto com o Jokic ali, enfim. Tá sobrando o quê? Christian Brown, o próprio Jamal Murray, e aí meio que você não tem esse shooter de ofício ali para matar as bolas que o Jokic vai conseguindo, né? E muitas vezes isso é muito frustrante também, porque ele tá ali Claro. apanhando, o braço todo arranhado e tal, e aí você vai ver os caras errando arremesso livre e tal, e os poucos arremessos, porque o Oklahoma City Thunder, né? E aí acho que a gente pode entrar já um pouquinho nos méritos do OKC nessa parte, ele tem a lógica de deixar a zona morta, né? Ele te dá a zona morta, ele não te dá arremesso de frente para a tabela nunca, dobra aquela correria, né? Nesse último jogo, eu até queria trazer que foi uma grande surpresa, por um lado, que eu acho que um dos jogadores mais decisivos do Oklahoma City Thunder foi o Alex Caruso, né? Tudo Uhum. bem, sou torcedor do Bulls, amo cara o show, mas não é só pelo meu fandom com ele, não. O Caruso realmente foi essencial ali, roubou muita bola, e o Caruso, a participação dele no jogo muitas vezes não aparece nos números, né? Ah, Porque é. às vezes É o ele vai Josh fazer. Hart. Exatamente. Ele vai fazer uma. Ele vai pressionar de um lado e o cara perde a bola para o companheiro dele. Ele vai arrumar. Né? Ele teve uma bola que ele interferiu o passe, que foi decisivo, já mais para o final do jogo. Naquele momento ali, o Nuggets estava com a faca e o queijo na mão, assim, um pouco na frente, já um astral de que talvez ia dar Nuggets. E aí parece que o Alex Caruso incendiou o Oklahoma, né? Numa noite, né? No jogo 4 que eu estou me referindo, o, o Shai não veio bem, né? Aliás, a gente sempre quando vai falar de um cara tipo Shai, igual você falou do É. Haliburton, do Jokic, é assim, não veio bem, já é melhor do que 70% da liga. Mas tem até aqui alguns números que ele foi diminuindo até a quantidade de arremesso, né? Contra o primeiro jogo contra o Denver, ele fez 33 pontos, sendo 2 de 6 na bola de 3, né? Duas bolas de 3, matou em 6 tentativas. No segundo jogo, 34 pontos, mas arremessou 1 de 2. Já alguma coisa aí da estrutura, até da defesa do Denver, né? Que também começou a apresentar algumas dobras, ou até alguns momentos de defesa em zona ali, que também tem sido questionado, mas enfim. No terceiro jogo, que o Oklahoma também perdeu, né? Ele perdeu o primeiro, ganhou o No segundo. terceiro. No É. terceiro que ele perdeu, foram 18 pontos e 1 de 6. Nesse quarto, foram 25 pontos e 0 de 5. Então, assim, realmente, para a gente pensar, ele até a média de tentativas de arremesso dele está um pouco dentro do que ele tenta na temporada regular. Ele é um jogador muito de jump shot, de infiltração e Sim. tudo, mas na temporada regular ele tinha tentativas de 5,7, 6, vamos pôr, Aí. É. tá dentro, né? Foi tudo com exceção do jogo 2, que inclusive foi uma das vitórias do KC, ele arremessou 1 de 2, nos outros ainda tá dentro aí, 6, 5. Então, o que será que tá acontecendo com o Shai? Será que tá sentindo o físico ou tem uma defesa ali que realmente está complicando muito para ele e aí o OKC tá mais na criação para o shooter de 3 do que nunca? O que você vê aí desse OKC? Cara, o Shai e o Jokic, os dois não estão na melhor série deles. Dito isso, o que eu acho do Shai? Ele tem menos apoio no ataque do que Denver, mas ele tem uma estrutura de defesa muito grande. A defesa do Oklahoma é uma coisa fora do normal. Só que no ataque ele tem menos com quem compartilhar e trocar. E eu acho que isso vai pesando. Porque uma coisa é você fazer isso num jogo da temporada, você está mais. Aqui você tem um peso emocional de responsabilidade, você não tem aquele. De novo, cara, não estou dizendo que o ataque do Oklahoma é ruim, não, não é isso. Mas você não tem uma segunda estrela tão clara. A segunda estrela deles é o J-Dub, entendeu? Assim, Que inclusive não vem bem, né, nessa não vem série. bem.
Não vem Então, bem. assim, isso vai virando para mim um esforço muito grande. O cara tem que fazer muito o tempo inteiro. Então, eu acho que o motivo pode passar por aí, entendeu? Porque ele é um dos raros casos do Oklahoma, inclusive, que tem experiência de playoff. Se bem como a gente viu no Boston, ter experiência de playoff não tira nervosismo necessariamente. Mas, assim, eu não acho que seja um aspecto emocional. Eu acho que pode ter a ver com escolhas da defesa do Nuggets de priorizar ele, sabendo que o resto do time não é tão efetivo no ataque. Então, vamos dificultar a vida do Shai. E eu acho que é isso. E acho que eles estão dando esperança para Minnesota, né? E Golden State, porque eles estão olhando e falam assim: poxa, os dois vão se degladiar aí, sei lá, 7 jogos. Minnesota, especialmente, se o Minnesota ganha e esses dois têm que se enfrentar 7 jogos e nem Jokic nem Shai brilhando e se exaurindo, tá deixando os caras sonharem. Mas eu acho que é isso, assim. A defesa do Oklahoma tá ganhando essa série para eles mais do que o ataque. E isso sacrifica muito o Shai. É verdade. E tem um ponto do Oklahoma também, que eu até citei o Caruso, né? Que é o banco, né? É. Mesmo no ataque, o Cason Wallace vem. Um excelente jogador de defesa, cara. Pois é, Excelente jogador. e agora tá metendo bola de três. Isso. No jogo 4 fez acho que 12 pontos. Então, são jogadores ali que às vezes surpreendem um pouco, né? E Sim. aí o Nuggets é até difícil se construir uma defesa pensando em tantas opções. Por mais que o J-Dub não venha bem, mas assim, são N ali os shooters de três do Oklahoma. Claro, nem todos são tão eficazes. Realmente, eu acho que o mérito do Oklahoma não é o ataque nesse momento, Uhum. Mas mas que não é um ataque ineficiente de jeito nenhum. De jeito exatamente, nenhum. oferece um perigo constante e eles não deixam, né? Não desistem, né? A gente falou, o Jalen Williams aí, o J-Dub, não vem tão bem, mas ele não para de tentar chutar de três. O time tem essa lógica, continua, continua, e assim, quando não é o J-Dub, é o Cason Wallace, o próprio Caruso fez algumas, e assim vai, né? O Andrew Wiggins também teve É. jogo aí de mais de 10 pontos. Então fica difícil, né? Porque é aquilo que você falou, né? No playoff você são 8, você confia mesmo em 6. Parece que essa matemática do Oklahoma é um pouco mais expandida, É né? mais elástica. Eu estou dizendo, Oklahoma, Minnesota, Indiana, eles têm uma coisa mais elástica, assim. Mas quando você vai ver, por exemplo, o Caruso, que é um cracaço, ele não entra nos últimos 3 minutos. O técnico fecha naqueles 5 ali e ali e pronto. E isso é natural, eu acho, e é bom saber que se alguém não estiver rendendo, você pode colocar o Caruso. Ou se você precisar de uma parada, você pode colocar o Caruso. E em outros times isso não é verdade. É o que eu estou dizendo, para falar do Nuggets. Se alguém não estiver rendendo, você tem uma opção para colocar. Se É é da verdade. posição dele ou não, você tem que mudar o time todo para arranjar. Você não tem, né? Então, eu acho que esse ano tem mostrando para a gente também que a profundidade é uma coisa de banco, é uma coisa muito importante, sabe? É. Muito importante. O Lakers mostrou isso, né? A gente não precisa entrar muito nisso, mas realmente, mesmo você tendo um ataque bom, nomes ali tão incríveis quanto LeBron e Luka, o que quebrou as pernas mesmo foi isso, né? Toda vez que entrava o banco adversário era um massacre, e mesmo ali nos momentos, aí seu time vai ficando desgastado, nos momentos que precisa das suas estrelas ali, tá todo mundo morto, né? Exato. É um esforço muito grande, cara. Um jogo da NBA não é brincadeira. Um jogo da NBA com mais de 40 minutos em quadra, com uma tensão emocional, cara, é de deixar qualquer um exaurido. É verdade. Bom, então, e essa semana, né, Maurílio, a gente teve a loteria do draft, né? Que A rifa do foi. tio Nico. Pois é, cara. Agora eu tô quase entrando no bonde da teoria da conspiração também. Até o LeBron mandou a risadinha lá no tweet. O Dallas Mavericks, vejam vocês, amigos, fãs de basquete do Brasil e do mundo inteiro, o Dallas Mavericks pegou a primeira escolha, né? O Cooper Flag aí, grande expectativa para esse jogador e tudo. Estão falando de franchise player,
e foi para o Dallas Mavericks depois, no mesmo ano, né? Para o ano seguinte, da troca mais estranha da história, que foi essa enviada do Luka para o Lakers aí. E O que você achou disso? já soltaram um comunicado de que não vão trocar o número 1, vão draftar. Nossa, mas que surpresa, né? Quem poderia imaginar? Mas porque também o cara é tão doidão, né? Depois, assim, a fama pegou, na fama de sem noção dele, pegou. Eu tô tentando achar aqui a listinha que eu tinha preparado aqui dessa loteria, mas de todo jeito, você acha que tem a chance dessa loteria mudar o cenário da liga agora, assim? Cara, Dallas agora para esse ano não, porque você tem o Kyrie de fora. E a gente sabe que o Anthony Davis não é tanto. Acho que vai ser um ano. Desculpa. Acho que vai ser um ano muito importante para Dallas. Eu acho que o Cooper Flag vai trazer muito para o time, mas não acho que muda o panorama ainda nesse primeiro ano. É como o Embanyama em San Antonio. Vai mudar a partir do segundo, terceiro ano, vai se destacar e tal. Agora, acho que é uma senhora escolha. Agora, o Spurs, com a segunda seleção, pode trocar essa escolha, pode trazer um Yannis que está insatisfeito, que já declarou que quer sondar outros lugares, pode pegar a 14ª escolha e o De'Aaron Fox e trazer, não sei. O Spurs, para mim, tem uma situação em que eles podem se movimentar muito bem, fazendo a escolha e mantendo, ou não fazendo a escolha. E, para mim, quem ganhou sobrevida, cara, foram os 76ers. Os Sixers ganharam a sobrevida com essa terceira escolha, que, caramba, bicho, o time tava. Você tem agora Maxi, você tem eu esqueci o nome do jogador que machucou, o calor que machucou, que estava muito bem, o Jaden. Esqueci Jaden. também. É Jaden, se não me engano. Mas assim, e ainda tem essa terceira escolha do draft. Se você tem um Embiid aí a 60%, 70% e um Paul George a 60%, 70%, você já tem um time que te dá uma sobrevida aí, cara. Então, assim, O coisa é o Jared McCain. Jared McCain, exatamente. Jared McCain, que foi uma surpresa, foi um draft lá atrás que está trazendo resultado. Agora você drafta bem com o número 3, bicho. Você tem Maxi, Jared McCain e o, sei lá, Ace Bailey, provavelmente. Isso já te dá uma tranquilidade para o futuro, que você não depende tanto da saúde do Embiid e do Paul George. Entendeu? Então, Verdade. assim, e muita pena, cara, muita pena do Washington do Utah. Putz, grila. Tancaram, né? Fizeram de tudo o que tinha que ser feito, jogaram os jogadores bons na mão de outros times, fizeram isso e saíram lá atrás, né? Esse modelo de tanking é alguma coisa que a gente pode até conversar, porque eu não. O Boston Celtics ele fez o tanking e tudo, mas ele mantém a construção, né? Como que você vê esse modelo, assim? Porque é isso, se você fica 2, 3 anos jogando mal para ficar embaixo, e aí não vem, né, o top 3 ali, ou às vezes quando vem, igual veio para o Atlanta Hawks ali, um jogador mais mediano na primeira escolha, não é nada que vai mudar a sua vida, por melhor que seja o Rissachet lá, né? Como que você vê o tanking, cara? O que você acredita que pode ser melhor, assim? Como que você faria precisando, assim, de dar uma reconstruída num time? Cara, eu acho que tem dois jeitos de reconstruir um time. Primeiro que é o seguinte, a loteria é importante para manter a liga equilibrada. Porque senão, se você tem um time com grana, você vai simplesmente ter os melhores jogadores e é difícil pegar esses caras. Ou todo mundo quer jogar em mercado grande, todo mundo quer jogar nos Lakers, todo mundo quer jogar em Nova York. Ninguém fala assim, poxa, eu sou doido para jogar em Utah, sou louco para jogar em Charlotte. Então, a loteria ela ajuda nisso. E realmente você pode ver que os times oscilam e é normal, vai ter um time que vai cair um ano e vai pegar um draft bom e aí vai conseguir se recuperar. Então, acho que o draft é necessário. A loteria do draft é necessária. A liga mudou a regra para tentar diminuir o tanking, e é isso que favoreceu o Dallas esse ano, porque agora é o seguinte:
as chances do time tancar são menores, eles achataram um pouco. Antes você tinha uma distância maior das piores campanhas, eles achataram um pouco, então o time tem que pensar duas vezes. Eu vou tancar porque eu realmente não tenho condição de fazer mais nada, ou se eu tenho condição de fazer mais nada, é melhor eu tentar pegar um play-in que financeiramente é interessante e as minhas chances diminuem um pouco. Então agora você faz pelo menos o time pensar. Não era o caso de Washington e Utah. Washington, eles tancaram, mas eles tinham time para fazer muito melhor que isso. Utah talvez um pouquinho melhor, mas realmente o Washington... Mas não ia para os playoffs, entendeu? É, Eu estou ainda dizendo mais assim, no não é o Oeste, né? caso. No caso do Utah, no Não, Oeste não ia mesmo. exato. Então, assim, eu acho que tem certos times que o que eles fazem é o seguinte: nós vamos terminar em último, ou se a gente for muito bem, nós vamos terminar em antepenúltimo. Pô, vai para último, ok. Entendeu? E tem outros times que vão começar a entender e falar assim: eu tenho chance de ir para o play-in. Vale a pena eu desistir por causa de 0,0% a mais? Não, pô. Quero ir no play-in que eu ganhe um dinheirinho de TV, que eu encho o meu estádio, que eu dou uma alegria para o meu torcedor, que foi o que aconteceu com o Dallas. Foi para o play-in e tirou o número 1 do draft. Não é mais a escolha que era ou uma coisa ou outra. Mas para mim, a melhor forma de construir o time ainda é em troca. Você tem que draftar bem, mas você não precisa necessariamente ser os primeiros do draft. Vamos pegar o Oklahoma, que teve a melhor campanha da temporada. Hartenstein, não é draft deles. Shai, não é draft deles. Caruso, não é draft deles. Então, e quase que eles pegam o 7 desse, que não era draft deles, era draft do Philadelphia. Então, assim, essa questão de você fazer uma gestão do time de pegar os drafts dos outros, de fazer trocas que às vezes não são necessariamente por uma grande estrela. Quando o Shai chegou no Oklahoma, ele não era uma grande estrela. Ele era uma estrela, mas ele virou uma super estrela lá. Você não Ele era falava de Shai como MVP. não. Então, assim, eu acho que o draft é importante, ajuda a equilibrar a liga, mas um gestor inteligente e um bocado de sorte são mais importantes do que o draft. É verdade. O pessoal tem falado um pouco de questão de transparência, né? Porque como com tudo isso que aconteceu com o Dallas, e aí eles saem com a primeira, que parece que o processo não é muito claro, né? Você não vê a bolinha ali rodando, não é tipo a telecena ali do Silvio Santos. Você, né? Longe de Isso é mim desde a também década de de... 70. Cara. Isso é desde a década de 70 que a galera falava que eles colocavam a bolinha no gelo para É, o cara pegar e saber qual que era de qual time, sacou? é, Então, assim, essas teorias da conspiração sempre vão ter, e quem sou eu para dizer que elas são mentira? Eu não faço ideia, cara. Eu conheço a NBA como público, né? A galera fala que o Adam Silver é mais certinho, que o David Stern que era mais um tio da máfia, assim, e tal. Então, eu não sei dizer agora. O David Stern, eles falam que tinha muita coisa estranha lá. pois é, se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados, como diz aquele velho deitado. É isso Bom, aí. cara, eu acho que é isso, né? A gente pegou aí todos os assuntos da semana, muito massa, mais um poste baixo NBA. Algo a acrescentar, Maurilão? É. Não, eu acho que é isso. A gente tem que acompanhar esse final dos playoffs, que está sensacional. A gente tem 3 times com 3-1, Indiana, New York e Minnesota, podendo fechar as séries. Então a gente tem que, quem quer que a série renda mais, torcer bastante. Quem quer que já encerre esse negócio, ficar de olho. E, cara, curtam muito Oklahoma e Denver. Curtam muito, porque uma série dessas é para ser saboreada, cara. Que vá a 7 jogos. Exatamente. Bom, então acho que a E gente pode rezem encerrar. pelo Tatum. Ah, Rezem pelo é. Tatum, por favor. Rezem pelo Aquiles dele lá, coitado, Jason Tatum. Ana Maria Braga deve estar desconsolada nessa semana. Então fica aqui o meu abraço para Ana Maria Braga e para Jason Tatum, duas pessoas muito queridas aqui do nosso podcast. E a gente vai encerrando por aqui. Estamos nas redes sociais, estamos no Spotify, nos procure lá no seu agregador de podcast favorito, veja nossos cortes. Em breve estaremos em mais redes. Estamos indo, nosso podcast está crescendo. Estamos também acompanhando os playoffs do NBB, tem muito conteúdo legal saindo por lá também.
Então, acompanha aí nosso projeto, que está indo massa demais. Tem o NBA no carro diariamente, que o Maurílio tem feito sempre que tem jogo. Então, tá demais o poste baixo, né, não, Maurilão? Tá demais, tem que seguir mesmo. Encerro aqui, deixa o like, comenta, faça o que puder para ajudar. E um abraço e até semana que vem, Maurílio. Valeu!